Agora, uma terceira diferença que você nota entre empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos é que nos Estados Unidos tem um problema, que é uma coisa que é um pouco mais difícil que o Brasil em alguns aspectos. Principalmente nesse ano agora, que eu tô gravando o vídeo, que é de 2019, onde nós estamos com a menor taxa de desemprego da América dos últimos 50 anos. O desemprego na América é muito baixo. Então, quando você tem uma empresa e você começa a crescer, você acaba encontrando uma dificuldade que eu encontrei em todas as empresas que eu trabalhei, que é de contratar pessoas. Não existe uma quantidade muito grande de pessoas procurando emprego, e principalmente pessoas qualificadas. É por isso que eu tenho uma filosofia. Eu sempre estou procurando gente para trabalhar. E algumas das pessoas que a gente contrata, que a gente teve mais sucesso, e aí vai ficar uma dica para você. Se você é empresário aqui nos Estados Unidos e está com dificuldade de encontrar pessoas, aqui nos Estados Unidos não pode ficar esperando a pessoa te encontrar, você tem que ir atrás dela. Então, o que a gente tem o hábito de fazer, e eu ensino às vezes para os empresários da empresa: procure as pessoas em todos os lugares. Então, por exemplo, a gente acabou de contratar uma pessoa em uma das empresas que eu trabalho, porque uma pessoa foi numa loja e viu que ela atendia assim com excelência, que era uma ótima funcionária, e fez uma proposta para ela. Então aqui, tipo, a gente pesca no aquário dos outros. Todos os rios e todos os mares do mundo. Em alguns países, o peixe é comido cru. A gente corre atrás dos próprios funcionários, porque infelizmente a taxa muito baixa de desemprego, ela dificulta a facilidade de contratar pessoas, principalmente a pessoa certa, né? Então, se você é empresário e você tem dificuldade de contratar as pessoas, vá procurar as suas pessoas. Sabe quando você vai naquela loja e aquela pessoa te atende super bem? Fica de olho nela, entendeu? Faz uma proposta para ela. Ou às vezes você que trabalha, tem muita gente aqui que trabalha na área de construção, e talvez você trabalhou numa obra, viu que uma pessoa trabalha muito bem, que é muito educada, que tem as características que você procura, passa uma oferta. Provavelmente aquela pessoa tá aberta a negociar. Agora, com essa dificuldade de conseguir pessoas, muitas vezes manter boas pessoas na sua empresa vai ser um desafio, e você vai ter que lidar com isso muitas vezes tendo que pagar um pouco mais, ou então dar algum tipo de benefício. Por exemplo, uma estratégia que eu usei numa empresa grande que eu trabalhei é facilitar os horários das pessoas, dar para as pessoas um horário bem legal para ela ficar se sentindo feliz e alegre. Então a gente criou uma tabela de horários onde a pessoa não precisasse trabalhar 5 dias, ela podia trabalhar 4 dias com horas um pouco mais longas e ter 3 dias de folga. Então a gente cria incentivos com muita criatividade, sempre pensando em economizar e ser criativo, né, para gastar menos, porque todo empresário sabe como que esses gastos puxam, e o maior gasto é o que a gente chama de payroll, que é a tabela de pagamento de funcionários. Mas a gente consegue sim criar incentivos para aquela pessoa nunca deixar a sua empresa, porque uma vez que você pegou ela, uma outra dificuldade que aparece é manter aquela pessoa boa. Então isso é uma grande diferença comparado com o Brasil, onde no Brasil, infelizmente, a gente tem uma taxa de desemprego muito alta e a gente tem muita gente qualificada que você pode contratar. Tem outras dificuldades no Brasil para contratar, né? Mas pelo menos existe uma grande quantidade de pessoas dispostas a trabalhar. E aqui nos Estados Unidos, infelizmente, principalmente aqui na área de Massachusetts, a gente está com uma taxa de desemprego em Massachusetts de 3,2%. Ou seja, basicamente aquela pessoa que está em casa e não quer trabalhar. A maior parte das pessoas aqui estão empregadas. E isso dificulta a vida do empreendedor que está precisando de gente para trabalhar. Então isso é uma grande diferença que tem entre os Estados Unidos e o Brasil.